A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso querido e precioso irmão Alexandre Lourenço da Silva, para defender, a perversão do segundo ponto de doutrina, cujo objetivo único é negar a divindade de Jesus Cristo, negar que Jesus Cristo é parte inerente de Deus. Jesus, ele, na eternidade, ele é o Logos. Logos é uma palavra grega que significa verbo, significa palavra. A palavra é algo inerente de Deus. Imaginar que Deus não tinha palavra, fosse mudo, é um absurdo, E o Logos é quem fez todas as coisas existentes, porque Deus não fez o universo, Sol, estrela, Lua, planeta Terra, os animais, os peixes, as árvores, ele não fez com as suas mãos. Ele falou e as coisas aconteceram. Essa fala de Deus é o Logos, é a palavra, é Cristo na eternidade. Então, o nosso querido irmão Alexandre Lourenço da Silva, para defender a perversão do nosso ministério, ele diz o seguinte: Jair, o verbo estar se refere à unidade, se refere que os três estão em uma única unidade. Beleza, não é verdade isso que você está afirmando, O verbo estar, ele admite mudança. E eu expliquei e mostrei exemplos de mudanças que o verbo estar admite. Por exemplo, você hoje está doente, mas amanhã você pode estar curado. Mudou, claro. Unidade, você vê claramente, é no verbo haver, como estava na redação, no segundo ponto de doutrina, constante no nosso cenário. Aqui, cenário número 4. Nele há três pessoas distintas. Então aqui você mostra que há uma unidade. O verbo estar coloca em dúvida essa unidade. Mas vamos lá. Então reflita. Se o verbo haver representa, mostra claramente essa unidade, por que sacar o verbo haver e colocar o verbo estar, que evidencia a possibilidade de mudanças? Por que fazer isso? Por quê? Pensa um pouco, raciocina. Por que mudar? Eu não sei se você já ouviu isso, eu acho que você já ouviu. No final, aliás, esses dias aí atrás você deve ter ouvido, no final das assembleias, aí os cooperadores, os anciãos vão ler as listas de ensinamentos, Aí eles dizem de boca cheia na tribuna: o Senhor revelou aos seus servos, e blá blá blá, ali a lista de ensinamentos, não é verdade isso que eu estou falando? Então, para um povo que fala que Deus revelou, eu pergunto para você, lá em 1927, quando o Senhor revelou aos seus servos esse segundo ponto de doutrina do jeito que está aí no nosso cenário, Ele estava certo lá e errado agora, ou ele está errado agora, certo lá? Você acha que Deus é uma cabeça maluca? Que muda de ideia? Hein? Presta atenção, não seja estúpido. Deus revela uma coisa lá no passado, agora aqui ele muda de ideia. Ou já não é mais aquilo, mudou de ideia. Você diz, se refere que os três estão em uma única unidade. Não tem nada de errado nisso. Depois você diz, o verbo estar aí não está se referindo a cada unidade separado. O verbo estar aí se refere à união. Argumento absurdo, Um argumento furado. Eles mudaram esta parte porque estava errado. Porque estava escrito assim: em cuja unidade há três pessoas distintas. Estava errado. Porque a Trindade não são pessoas, são espíritos. Meu querido, raciocinando de uma maneira bem simples. Se não é uma pessoa, é um objeto. É uma coisa. Veja, se Deus não é uma pessoa, ele é uma coisa. É um objeto, entende? É um ser, é um ser inanimado, que não tem vida. Entendeu? Se não é uma pessoa, é uma coisa, é um objeto. Mas vamos lá. Você precisa ver direitinho, meu querido, a definição do que é uma pessoa. Entendeu? Para ser uma pessoa, não é preciso ter um corpo. Deus, por exemplo, é uma pessoa.
o demônio também é uma pessoa. As características de uma personalidade, as características de uma pessoa não implica necessariamente ter um corpo físico. As características da personalidade são a inteligência, a emoção e a vontade própria. Todo e qualquer espírito tem estas características, sejam eles espíritos bons ou espíritos maus. Os demônios têm inteligência, eles têm emoção e eles têm vontade própria. Eles fazem o que querem fazer, dentro dos limites do que o Pai permite. Mas eles têm poder para decidir. O Espírito Santo também é uma pessoa. Eu vou falar sobre o Espírito Santo e mostrar para você que ele é uma pessoa de uma maneira positiva. Eu não vou usar demônios, as manifestações de demônios que nós encontramos na Bíblia para provar que espíritos têm personalidade, são pessoas. Eu vou usar o Espírito Santo, porque é melhor até para a gente aprender um pouco a respeito disso, porque as testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Eles acreditam que é uma coisa, é um objeto, tá? Não, mas o Espírito Santo, eu vou mostrar para você agora que ele tem inteligência, que ele tem emoção, ele tem sensibilidade, que ele tem poder de decisão também. Então vamos lá. A personalidade do Espírito Santo é provada pela maneira como ele reage aos atos praticados pelos homens. Veja, a Bíblia fala que Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Ananias mentiu para o Espírito Santo. Ele não mentiu para Deus, ele não mentiu para Jesus Cristo, ele mentiu para o Espírito Santo. E gozado que, interessante é que nesse verso onde fala que Ananias mentiu ao Espírito Santo, Pedro fala que o Espírito Santo é Deus. Viu? Estevão, ele fala que os judeus, sacerdotes judeus, sempre foram resistentes ao Espírito Santo. Você só pode resistir às coisas que uma pessoa diz, né? É uma pessoa, porque um objeto não fala. Olha, o apóstolo Paulo, ele recomenda a gente não entristecer o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode ficar triste. A tristeza é um sentimento, é uma emoção. Você só pode blasfemar de uma pessoa, você não pode blasfemar de uma coisa, não é verdade? E a Bíblia diz que Jesus mesmo falou, né? Que os fariseus blasfemaram do Espírito Santo e que o Espírito Santo pode ser blasfemado. E mais, Jesus disse que para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ao dizer isso, ele está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Veja o que o Espírito Santo faz. Presta atenção. O Espírito Santo ensina. Você sabia? Está aí o verso. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo clama. O Espírito Santo convence as pessoas. O Espírito Santo regenera, torna a gerar. O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo escolhe obreiros, escolhe aqueles que ele quer como líderes de uma comunidade cristã. O Espírito Santo julga. O Espírito Santo advoga. É um advogado. Ele envia as pessoas para pregar, por exemplo, o Evangelho para índios. Ele envia missionários. O Espírito Santo convida. Vem para mim, vem comigo. Ele convida. Ele intercede. Ele intercede. Ele impede. Não faça. Eu não quero que faça. Ele se entristece. Fica triste. Ele contende. Ele contende. Ele contende com o homem. Então, se todas estas coisas não mostram para você que um espírito é uma pessoa, está difícil, ficou muito difícil, não é verdade?